Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos começar aí uma série de vídeos falando sobre Copa do Mundo. Isso mesmo, eu acho que até quem não gosta de futebol, quem não gosta de esporte, quando chega o ano, né, o momento da Copa do Mundo, dos jogos da Copa, você mesmo sem entender muita coisa, você se envolve, né? Porque é um momento assim que de fato faz o brasileiro, especialmente, se unir, gostar dessa história das Copas do Mundo, né? E para isso, como esse canal é de uma professora que vos fala de história, eu decidi fazer aí uma série de vídeos falando então sobre a história das Copas do Mundo. Isso mesmo, porque não sei se você sabe ou imagina, Copa do Mundo não é só sobre futebol, não é só sobre o esporte, né? A Copa do Mundo, ela tem ali uma ligação muito direta, muito forte com o contexto histórico. E nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre o surgimento da Copa do Mundo, né? Desse evento esportivo que movimenta aí pessoas, movimenta aí sentimentos e milhões de reais, bilhões de reais, né? A gente tá falando aí de muito dinheiro. Mas enfim, quando a gente fala do surgimento da Copa do Mundo, a gente poderia começar pelo surgimento do futebol, mas isso ficaria muito atrás, né? Existem estudos históricos que vão dizer, por exemplo, que o futebol já era uma prática, não aos moldes do que a gente tem hoje, mas os próprios astecas, né, os povos que viviam ali na região da América Central, onde hoje é o México, já tinha ali um esporte muito parecido do que a gente conhece hoje como futebol. Mas o nosso foco é falar no futebol no sentido moderno da coisa, né? O futebol que faz parte do nosso dia a dia, que faz parte aí das Copas que a gente acompanha e que esse ano, inclusive, a gente vai acompanhar, né? Mas enfim, então quando a gente fala das Copas e do futebol de modo geral, a gente vai dizer que o futebol ele nasce no contexto da Inglaterra, no contexto inglês, né? Ele surge na Inglaterra por volta ali do século XIX, e um século muito importante, se a gente for pensar, nesse momento, a maior potência do mundo, né, naquele momento, era a própria Inglaterra, né? Então a gente tinha ali como potência mundial, econômica, política, de influência a Inglaterra. E por que isso é importante? Para a gente entender que, no contexto da Revolução Industrial, surge esse esporte na Inglaterra, que é o futebol, e devido a essa influência toda que a Inglaterra tem sobre o mundo, esse esporte ele vai se expandir também, né? Então ele vai chegar a outros lugares, seja por meio do comércio, que era estabelecido com a Inglaterra, seja por meio de pessoas que iam, né, estudar na Inglaterra e ao retornar aos seus países de origem, levavam a influência, levavam bolas, por exemplo, como foi o caso do Brasil. A gente vai dizer, por exemplo, que no caso brasileiro, a gente tem um nome muito forte, né? A gente tem o nome aí de um cara chamado Charles Miller, que era um filho de um imigrante escocês, que foi estudar, né, na Inglaterra, e ao retornar dos seus estudos para o Brasil, ele trouxe na mala algumas bolas de futebol e também um caderno com regras, né, desse jogo. Então ele inseriu isso no Brasil, e naquele momento, né, também falando aí do século XIX, por volta de 1894, a gente vai ver que o futebol ainda era uma prática muito elitizada no Brasil. Então, somente pessoas brancas, filhos de imigrantes, podiam praticar o futebol. Mais pra frente, isso vai tomando um sentido mais popular. Lembrando também, né, que em 1894 a gente está falando de um período em que o Brasil ainda era aí um recém-país que tinha abolido a escravidão fazia pouquíssimo tempo, né? Então, a questão do futebol, ele ainda não era visto como um esporte popular, no sentido de abranger a todas as camadas populares, né? Pelo menos no sentido mais profissional da coisa. Importante para a gente pensar sobre o surgimento da Copa do Mundo é que em 1904 foi criada a FIFA. FIFA é um nome que, para quem conhece um pouquinho de futebol, né, sabe muito bem, que é a federação internacional aí, né, mais importante de futebol que nós temos hoje e que nasceu em 1904 com esse objetivo mesmo, de organizar um torneio de futebol, né, especialmente de futebol, que envolvesse o mundo todo, que envolvesse vários times de vários países, né. No primeiro momento, a adesão a essa ideia não foi muito bem aceita, mas com o tempo, a ideia, né, de ter aí um campeonato que envolvesse diversos times de diversos lugares foi se tornando mais aceita. Porque até então, o que acontecia? Existiam os Jogos Olímpicos já, né? Se a gente for pensar também sobre os Jogos Olímpicos, a gente fala desde a Grécia Antiga, né? Mas enfim, já existiam Jogos Olímpicos e dentro das Olimpíadas existia a categoria futebol. E aí então, os países que tinham ali um time de futebol forte normalmente competiam nas Olimpíadas e esse era o máximo de torneio de futebol, assim, o auge, né, que a gente pode dizer que existia. Então, quando se cria a FIFA, logo se pensa na necessidade de talvez criar um campeonato específico para futebol, já que estava se tornando um esporte tão popular e tão expandido no mundo todo. E aí, então, em 1914, 10 anos ali após a criação da FIFA, explode a Primeira Guerra Mundial, né? E como a gente sabe, esse conflito, essa guerra que durou aí de 1914 a 1918,
foi uma guerra que envolveu, como o próprio nome diz, o mundo todo, e que teve aí, né, como consequência entre 15 e 20 milhões de mortos. Então, quer dizer, todas as competições que existiam naquele momento, envolvendo ali os países, principalmente na Europa, foram pausadas pela guerra. Muitos esportistas, muitos atletas tiveram que deixar a sua vida de atleta e se alistar, ir para o front, ir para a guerra, né? E muitos não voltaram. Então, quer dizer, a guerra, de fato, ela trouxe um elemento nunca visto e esperado pelo esporte, né? Pelo futebol, enfim, para o mundo, né? E uma curiosidade, inclusive, é que a Primeira Guerra ela nem era conhecida como a Primeira Guerra, não se imaginava que haveria uma Segunda Guerra, né? Ela era simplesmente a Grande Guerra, a maior guerra que já tinha existido assim, na história da humanidade. Enfim, uma curiosidade muito interessante no período da Primeira Guerra, que foi a chamada Trégua de Natal. Alguns estudos vão dizer que no Natal de 1914, no primeiro ano da guerra, os soldados, eles tiveram uma espécie de pausa, né, nos conflitos e comemoraram o Natal, o 25 ali de dezembro, né? E para comemorar esse Natal, eles inclusive jogaram uma partida de futebol, né? Então, quer dizer, a Trégua de Natal, que é uma curiosidade muito conhecida sobre a Primeira Guerra, é de certa forma um elemento que nos mostra o quanto o futebol era já uma prática, era um esporte extremamente popular e extremamente importante. E de certa forma, a gente considera que a Trégua de Natal é uma espécie de humanização da guerra, né? Enquanto essa guerra desumanizou grande parte das pessoas, né, os conflitos, enfim, o futebol, de certa forma, essa partida, esse momento, essa pausa, a gente pode dizer que é uma espécie de humanização da guerra, né? Daí a importância. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, o que a gente vai perceber é que os países envolvidos, especialmente países ligados, né, à Tríplice Aliança, a Alemanha, a Itália, eles vão sair muito devastados economicamente, politicamente falando. O Tratado de Versalhes, que encerrou a Primeira Guerra Mundial, ele deixou a Alemanha numa situação de muita humilhação, né, e a gente chama isso historicamente de um sentimento de revanche muito forte por parte da Alemanha, e a Itália, da mesma forma, saiu na pior, diante, né, dos conflitos da Primeira Guerra. E nós vamos dizer, então, que é nesse contexto pós-Primeira Guerra Mundial, e com a crise de 29 também, que a Copa do Mundo, então, vai surgir como um torneio oficial, né, porque então, até então nós tínhamos a FIFA. Daí a gente tem a Primeira Guerra, uma pausa, né, no esporte profissional, e então, pós Primeira Guerra Mundial, é decidido que um campeonato global de futebol, das melhores seleções do mundo, vai existir. Nós vamos dizer que, historicamente, né, nesse contexto entre as duas guerras, do pós-Primeira Guerra, a gente vai ver o surgimento, o fortalecimento de sistemas totalitários, especialmente nesses países que saíram aí, entre aspas, entre perdedores da Primeira Guerra Mundial, Alemanha e Itália. A gente tem o fascismo na Itália, do Mussolini, e nós temos o nazismo do Hitler na Alemanha. Isso vai crescendo muito nesse período pós-Primeira Guerra. E, de certa forma, a criação de uma Copa do Mundo, né, de trazer essa competição para o esporte, ela vai trazer também um elemento político muito forte, porque a partir do esporte, a partir do futebol, a seleção que melhor se destacasse poderia então ser ali a melhor seleção, o melhor país, né? Então começou a se desenvolver um sentimento de nacionalismo muito forte e o esporte, o futebol, foi esse instrumento que esses países utilizaram então para se fortalecer nesse sentido. O ano era 1930. Esse ano é muito importante porque é considerado o ano em que foi criada a Copa do Mundo, né? O torneio da forma que a gente conhece. E é o primeiro ano dessa competição. E aí a gente tem um nome muito importante, né, que é do Jules Rimet, né, que era um francês, que era o cara ali da FIFA daquele momento, e ele então cria a ideia de uma Copa do Mundo em 1930, considerado o primeiro ano desse torneio. Bom, tá decidido, vamos ter uma Copa. Como que se decidiu o país sede? O país sede, curiosamente, foi um país sul-americano, o Uruguai, né? Inclusive, outros países se candidataram para ter a Copa no seu país ali, né? Países europeus, inclusive. Mas o Uruguai vai vencer essa competição e vai ser o país sede da primeira Copa do Mundo da história. Por que o Uruguai? O Uruguai ele vai pleitear essa vaga com vários argumentos, né? E a seleção do Uruguai, naquele momento, em 1930, era tipo a melhor seleção da época. Eles tinham ganhado 2 Olimpíadas, 2 ouros nas Olimpíadas que antecederam 1930. Então eles tinham um destaque no futebol muito grande. E diante disso, né, o presidente do Uruguai da época, então, vai pleitear para que a Copa fosse no Uruguai. E, de fato, ela aconteceu no Uruguai em 1930, né? Então, tem tanto uma questão de Uruguai, né, ser um país de destaque no esporte, no futebol, ter vencido aí as Olimpíadas de 1924 e 1928, quanto também por um fator político, porque
em 1930 seria o centenário da independência do Uruguai. Lembrando, né, que essa região da América do Sul foi colonizada pela Espanha. Então, em 1930, a primeira Copa ocorre no Uruguai. Eles abrem aí, né, para que várias seleções se inscrevam e participem desse primeiro torneio. Muitas seleções da Europa não quiseram participar devido a diversos fatores, como principalmente a questão da distância, né? Nesse momento não existia avião, então as viagens eram de navio, podiam demorar aí 2, 3, 4 semanas, e muitos clubes não quiseram liberar ali os seus jogadores para jogar esse torneio, né, essa Copa no Uruguai. Então a gente teve aí 13 seleções participando dessa primeira Copa do Mundo, e o governo uruguaio, inclusive, né, disse que arcaria com todas as despesas das seleções, hospedagem, enfim, alimentação dos atletas, para que essa Copa ocorresse da melhor forma no Uruguai. Inclusive foi construído o Estádio do Centenário no Uruguai, né, onde ocorreram ali os principais jogos. Nessa época, então, o futebol sul-americano já era um futebol muito em destaque, né? É claro que nós somos brasileiros e gostamos muito de dizer que somos o único penta aí da história, né? Até então, da seleção penta do mundo. Mas nesse momento, o estrelado era do Uruguai e também da Argentina. Então, quando essa competição ocorreu, a final ela vai ficar entre o Uruguai e a Argentina. E o Uruguai vai vencer, né, por uma virada, a Argentina 4-2. E nós vamos ter, então, de certa forma, uma coisa que aconteceu diversas vezes. O país sede sendo, então, o campeão mundial, né, o campeão da Copa do Mundo. Bom, pessoal, então, esse foi o histórico, né, desde o surgimento na Inglaterra, a expansão do futebol, a expansão, né, dentro de um contexto de guerra. A gente tem que pensar que tivemos aí uma Primeira Guerra Mundial, no meio disso tudo. A criação da primeira Copa, né, o 1930 como sendo o primeiro ano da Copa do Mundo, no Uruguai, em solo sul-americano, e a vitória, então, do primeiro país campeão mundial, né, da Copa do Mundo, o Uruguai, que tinha aí uma seleção espetacular em 1930 e que venceu a final contra a Argentina, outra seleção sul-americana. Então, para fechar, o que a gente consegue perceber? Que entender a Copa do Mundo não é uma questão apenas de futebol, né? Ela envolve, ela nos ajuda a entender até mesmo a história, o contexto. É falar sobre identidade nacional, é falar sobre nacionalismo, sobre guerra, enfim, sobre movimentos que envolvem as pessoas. Então é isso, se você gostou, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu, tchau, tchau!